semana a gente começa a conhecer os finalistas do Campeonato Mineiro. Vão começar as semifinais do nosso estadual. E no sábado, ao vivo na Globo, 4h30 da tarde, tem o Atlético contra o América. O Coelho tem a vantagem porque fez uma campanha melhor na primeira fase. No domingo é o Cruzeiro que entra em campo contra o Tombense, 7h30 da noite. O Cruzeiro também tem a vantagem porque fez uma melhor campanha na primeira fase. O Rabelo está na cidade do Galo porque o Filipão tem muita coisa para resolver. Tem jogador se recuperando de lesão, Rubens e Zaratio. Estão prontos para jogar, Guto? Olha só, o Rubens sim, o Zaratio não. O Rubens, no sábado contra o Ipatinga, ele sentiu dores no ombro esquerdo, ficou fora de uns treinos, mas desde ontem vem trabalhando normalmente e joga no sábado contra o América. Se titular ou não depende do Filipão, né? Sobre o Zaratio, ele se machucou contra o Cruzeiro no Clássico na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Uma lesão muscular na coxa esquerda, vem se recuperando, mas para sábado ainda não dá. O Atlético tem um cuidado especial com o Zaratio, até pela sequência de lesões que ele tem na carreira, né? Mas boas notícias, hein? Mariano, Igor Rabelo, Maurício Lemos vem treinando e ficam à disposição do Filipão também. Sobre o Vargas, ele estava com uma negociação avançada com o Fortaleza, mas bateu o pé, disse que não quer ir. Pode até ser relacionado para a partida de sábado contra o América. A tendência é que ele realmente permaneça no Atlético. Para esse clássico de sábado, o Atlético vai ter uma presença importante de público. Há pouco foi divulgado pelo Atlético que mais de 21 mil pessoas já compraram ingressos. Vamos ter casa cheia nesse primeiro duelo pelo Campeonato Mineiro, fase semifinal. Com o Galo podendo ter atrações no time. Vamos ver o que o Filipão vai decidir em relação a uma possível escalação do Rubens entre os titulares, esses jogadores que eu citei, que estão à disposição agora do treinador. Galo alcança lucro 800% maior na Arena MRV em jogos do Campeonato Mineiro. O Atlético conseguiu uma receita de 7 milhões de reais em 4 jogos, com margem de lucro de 60%. Em 2023, a receita nos primeiros jogos foi de 2,4 milhões de reais, com margem de apenas 19%. Além disso, o clube possui a maior média de público do Mineiro até agora, com mais de 32 mil torcedores por jogo. O ticket médio é de R$ 54,18. Para continuar aumentando a margem de lucro, o Galo realiza algumas ações, como museu, lounges, restaurantes e megalojas. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal Atlético Mineiro Galo FC, ative o sininho e deixe seu like no vídeo. Felipão pode trocar o Atlético para receber R$1 milhão por mês. Felipão chegou ao comando do Atlético em 2023 e tem contrato até o final de 2024. Disposto a se aposentar no final da temporada do futebol brasileiro, o veterano treinador entrou na mira de outro clube sul-americano. Em 2024, Felipão não vive grande fase no começo do seu trabalho com o Galo. Inclusive, há rumores de que a diretoria atleticana estaria olhando para outros nomes no mercado, em meio ao começo de temporada ruim do treinador. O interessado em Felipão é o Libertad, considerado um dos principais times do Paraguai. Segundo o portal Gol, os paraguaios estão dispostos a lhe oferecer um enorme salário para trocar o Atlético. O plano do Libertad é oferecer um salário de R$1 milhão por mês para Felipão troca o Atlético e assumir o comando do clube paraguaio. Um empresário foi enviado ao Brasil para tentar um possível acordo. O primeiro contato entre as partes deverá acontecer ainda nesta semana, uma vez que o clube do Paraguai está de olho no treinador para dar seguimento na temporada local. O salário que o Libertad está disposto a oferecer para ter o trabalho do técnico do Galo é superior ao que ele ganha atualmente no Brasil. Por mês, os ganhos de Felipão batem na casa de 700 milhares de reais. Em caso de perder Felipão, o Atlético ainda não tem nenhum nome na mira para substituí-lo. Cuca era uma opção mais óbvia, mas se acertou com o Atlético Paranaense recentemente. Faltando poucas horas para o encerramento da janela, o Atlético teria recebido uma indicação para contratar o atacante Lincoln, campeão da Libertadores com o Flamengo e que estava atuando no Vissel Kobe, do Japão, desde que deixou a equipe carioca. Aos 23 anos, o atacante está livre no mercado da bola desde que deixou a equipe japonesa após atuar em 10 partidas e marcar 4 gols, o que permite ao Galo realizar a contratação do jogador sem custos de contratação, tendo apenas que ajustar as comissões e o valor em luvas. Com o Zaratio em condições, o Breno Galante, como seria seu meio de campo aí do Galo? 2 volantes mesmo, Otávio, Batalha, vai Scarpa e Zaratio ou uma outra configuração?
Essa é uma pergunta difícil, viu, Léo? Porque aí tem que ser o momento do jogador, né? Ver como ele está em campo. Se a gente pegar para colocar só pelo nome, né? O Zarate é um jogador que ele é titular do Atlético, mas a gente tem que ver como é que ele vai voltar fisicamente, né? No clássico contra o Cruzeiro, ele se machucou ali com 14 minutos. O Atlético vinha com uma formação que o Filipão conseguiu fazer, se eu não me engano, uma vez só, e que até estava me agradando, porque naqueles primeiros 14 minutos o Atlético foi bem no clássico. Ele tinha ali Otávio, Batalha, Scarpa e o Zaratio, né? E muitos torcedores gostam dessa formação, Paulinho e Hulk na frente. Agora, a questão é ver o momento, porque o Alisson, por exemplo, hoje, eu entendo que o Alisson está numa grande fase. E é um jogador que está dando uma volúpia maior ao ataque do Atlético, uma agressividade maior. Será que tirar o Alisson nesse momento? Eu acho que quando todo mundo tiver em condições, o Filipão vai ter uma dor de cabeça danada. Agora, nesse momento, eu vejo, como o Fred disse aí, o Zarate voltando aos poucos. Uma opção para o segundo jogo da semifinal no banco, entrando ali no transcorrer da partida, mas ainda voltando de cara como titular. Eu ainda não acredito, né? É uma questão muito física dele, já tem um histórico que preocupa muito o torcedor do Atlético. Agora, em plenas condições, o Zarate é titular. Aí, de repente, você tira um volante, quem sabe joga só com Batalha, recua o Zarate para poder você ainda ter Scarpa e ter o próprio Alisson, mas daqui a pouco vai chegar o Bernard, mais uma dor de cabeça pro Filipão. O bom é isso, né, Léo? É ter dor de cabeça com bons jogadores. O pior é quando você não tem opção, viu, Léo? E sempre ficar nas mesmas alternativas, né? Então, vai precisar mexer no meio de campo, aí coloca o Igor Gomes. Aí o Igor Gomes tem uma ou outra partida que ele é um destaque, consegue corresponder, em outras nem tanto. E aí você vai tentar outra alternativa e por aí vai. E aí, Abraão, acho que o Zarate, nesse meio tempo aí, pelo menos dessa última lesão, né? Desse último problema físico, nesse meio tempo a concorrência parece que cresceu um tiquinho aí, né, com o Alisson. Mas aí por isso que o Atlético pra mim tá desequilibrado, né, porque você vê muita qualidade nesse meio de campo aí, principalmente com a chegada do Bernard, vai aumentar essa qualidade, essa concorrência, e lá na frente, a gente falava agora há pouco, o Hulk, sai o Paulinho. E aí, Paulinho, que esse ano até 2024, até agora, não é nem sombra do que foi ano passado. Mas é o Paulinho, é titular do time, não tem dúvida. E aí, sai os dois, aí entra o Cadu. O Cadu vai segurar a onda se o Hulk amanhã precisar. A gente tá falando sobre substituição, mas nesse meio de campo aí realmente tem muita qualidade. O Scolari pode escolher bem até como montar um esquema diferente. Com um volante, com dois volantes, você colocar Zarate em forma, com o Scarpa voando também, a hora que ele, né, efetivamente estiver bem integrado aí ao time, é muita qualidade. Com o Alisson em alta, voando também, com o Igor Gomes, que às vezes entra bem, com o Edenilson, que pode entrar nesse meio de campo, com o Patrick, que tá lá também, com o Bernard chegando. Olha o tanto de qualidade que tem nesse meio de campo do Atlético. Acho que como o Breno disse, é uma ótima dor de cabeça pro Luiz Felipe Scolari, viu? O Breno falou aqui, Lélio, sobre até quem sabe tirar um volante, pensando, né, todo mundo bem fisicamente ali, num momento bom. Mas você já disse aqui da sua preferência de Otávio e Batalha titulares, né? Você tiraria algum aí pra ter esse meio de campo um pouquinho mais ofensivo? Não. Principalmente porque os zagueiros do Atlético, eles não transmitem tanta confiança assim, né? É uma retranqueira, Se o Atlético tivesse... Não, eu também prefiro, Lé. Mas se o Atlético tivesse zagueiros mais rápidos, tudo bem. Agora, porque quando fica mano a mano, o negócio fica feio. Entendeu? É essa que é a situação. E por isso que às vezes, e quando tem condição para jogar, tá o Mariano, porque ele segura mais a onda atrás. Só por isso que ele às vezes é o titular do time. Mas o Alisson, por exemplo, eu o vejo mais como atacante do que meia. Porque quando ele surgiu na Copa São Paulo no ano passado, ele jogava sempre, né, aberto na ponta direita. Essa é a posição dele e o Filipão tem colocado ele para jogar ali. Mas eu ainda não consigo ver o Alisson como titular, e o Zarate em condição, ele vai formar o meio de campo do Galo com o Gustavo Scarpa. Isso né? Se o Filipão assim desejar. E pode ser até com o Igor Gomes.
E aí ele pode deixar um volante só. Mas eu ainda enxergo que o Atlético precisa ter Otávio e Batalha, os dois juntos. Por isso que eu tava falando, os caras falaram, você já tá querendo derrubar o rapaz que tá vindo lá da Colômbia. Nem titular, lá ele era. Mas, nossa, vamos contratar o Palácios e não sei o quê. Pô, devia ter contratado um lateral direito ou um zagueiro. E até mesmo volante. Embora, pelo pouco tempo que ele ficou em campo assim, tenha me agradado bastante esse menino Paulo Vitor aí. E volante, o Atlético sempre tinha o Mano Menezes, uma vez lá no programa do Galvão Bueno, ele era o técnico do Cruzeiro. Tá? E aí ele foi perguntado e tal sobre a vinda de jogadores estrangeiros e agora tem até uma nova regra aí pro Campeonato Brasileiro no aumento do número de estrangeiros, é de 7 para 9 inscritos numa partida. Então, o Mano Menezes falou, olha, se o cara for bom, beleza, agora a gente não pode tirar o espaço do jogador daqui para trazer o jogador mediano de fora. Então, nesse momento surge o Alisson no Atlético, você vai trazer um cara para a posição dele? Mas quem que foi o inteligente que pensou nisso? Com sinceridade. Então eu concordo muito com o Mano Menezes. Esse rapaz é reserva lá no Nacional de Medellín. Ele pode até chegar aqui e virar o novo Asprilla, Valderrama, não sei. Rincon não vai ser porque era volante. Mas ser um camarada muito acima da média. Mas nesse momento, o Atlético deveria acreditar mais no jogador que nas últimas semanas tem se transformado na sensação do time. Aí é só pensar um pouco, né? Lely, tem aquela velha história, né, Lely? Entre o menino da base que tem que se matar nos 2, 3, 4 primeiros jogos e o cara que habla, aí a galera sempre vai no cara que habla, né? É verdade. O cara veio de fora, esse aí joga muito, ninguém nunca viu o cara jogar. Mas e essa fala do Mano, viu, Seabra? Era pro Ramon Ábila, você lembra dele, né? Abilão, né? Ramon Ábila. Eu Desengonçado Ramon Ábila. Só um parênteses aqui, eu sou contra esse negócio de aumento aí de 9 jogadores, porque a longo prazo isso aí na categoria de base aqui no Brasil vai arrebentar. Você vai revelar jogador, você pode buscar fora, colocar 9 caras em campo, e são 9 em campo, viu? 9 relacionados. Você pode ter 50 no seu elenco, mas ao mesmo tempo 9. Você imagina daqui a pouco o Atlético ou o Cruzeiro com 9 argentinos, uruguaios, paraguaios e 2 brasileiros. Sei lá. A gente tá vendo acontecer no Brasil o que aconteceu em grandes ligas da Europa, né? A gente passar a ver a Premier League, tinha time inglês que tinha o goleiro inglês, o restante era tudo de jogadores de outras equipes. A Inter de Milão, se eu não me engano, foi campeã da Champions sem nenhum jogador italiano em campo. Exatamente. Aí, time totalmente de Deus, né? estrangeiro. É claro que guardar as devidas proporções pro futebol brasileiro, né? Tinha um, né, Léo? Acho que tinha uma Materazzi, formava a zaga com o Lúcio. Se eu não tiver enganado. Agora, a gente tá falando sobre oportunidades, né, ô Fred? Tem um nome que pelo menos teve oportunidade, deixou uma boa impressão também no último jogo diante do Ipatinga, né? O Cadu, né, um jogador que fez o seu primeiro jogo como titular no Atlético e aproveitou muito bem a oportunidade, viu, Léo? Ele chamou o jogo, não teve medo de arriscar, tentou finalização de voleio, tentou de cabeça, buscou o jogo, mostrou uma disposição incrível e não por acaso, logo na semana seguinte, teve inclusive o seu contrato prorrogado pelo Atlético. Ele já tinha assinado o seu primeiro contrato como profissional e agora teve o contrato. Galo, galo!